Graça e paz, eu sou o reverendo José Henrique e aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé. Tema trimestral: Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência divina. Lição 9. Deus lida com nossos planos. Ele tanto os frustra quanto nos impõe sua vontade. Texto básico, Filipenses 1, 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Introdução. Uma forma comum de sofrimento é a frustração de nossos planos. Sonhamos desde pequenos com nosso futuro, com a realização desses sonhos e a conquista de posições, bens e padrões. Muitas vezes, trata-se de planos simples. Em todo caso, quando as coisas não saem como planejado, o sofrimento toma lugar. Em maior ou menor grau, isso se agrava com a insistência alimentada por jargões do tipo: não desista de seus sonhos, ou Deus não desistiu de seus sonhos. Na lição de hoje, vamos dar mais atenção a uma situação que já mencionamos: a prisão de Paulo. Esse fato trouxe grande sofrimento sobre o apóstolo e trazia a possibilidade de um desfecho triste, como foi. Mesmo diante disso, Paulo, como vemos no texto, fazia planos, tinha sonhos, traçava novos objetivos e continuava em suas atividades, que não eram impedidas pela prisão domiciliar. As palavras do apóstolo revelam grande confiança de um desfecho favorável de sua apelação a César. Paulo sonhava com a continuidade da pregação do Evangelho e em rever seus irmãos. Sabemos, contudo, que o plano divino era outro e as coisas não transcorreram como Paulo esperava. A frustração dos planos de Paulo e dos nossos nos ensina que Deus está presente em nossos sofrimentos. Por vezes, o Senhor está frustrando nossos planos e impondo os seus, usando suas prerrogativas de Criador. Vamos investigar um pouco mais sobre essa realidade. Tópico 1. Deus frustra nossos planos. Ter o avanço do Evangelho como plano de vida, com certeza
agrada ao Senhor. Dedicar seu tempo, seu dia a dia, a levar a mensagem da Boa Nova aonde quer que você vá, é um modo muito santo de se viver. Pensamos que Deus é conosco em todos os planos e sustenta nossas empreitadas. Paulo levava muito a sério o Evangelho e pautou sua vida em fazer todas as criaturas ouvirem a mensagem da cruz. Suas cartas e o livro de Atos revelam planos de viagem, visitas a serem feitas, rotas a serem seguidas e planos para fazer o Evangelho chegar aos 4 cantos do mundo. Paulo planejava ir à Espanha, Romanos 15, 28, e visitar os romanos nessa viagem. O texto de 1 Coríntios 16, 5 mostra o apóstolo fazendo planos de ir àquela igreja. Ele demonstrou 2 vezes o desejo de visitar os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2,18. Mas Satanás o impediu. Abre aspas para William Hendricks. Exatamente como Satanás fez isso. Porventura, influenciando a mente dos cidadãos influentes de Tessalônica, de modo que levassem Jason a perder sua confiança, caso os missionários voltassem, ou trazendo de outra parte uma quantidade suficiente de dificuldades, de modo que nem Paulo sozinho, nem todos os 3 tivessem como regressar. Realmente, não sabemos. Fecha aspas. O fato é que o apóstolo não enxergava a mão de Satanás sobrepondo-se à divina, o que pode ser visto em sua descrição do espinho na carne. Ao escrever sua 2ª carta, Paulo fala de grandes coisas que lhe foram reveladas. Para não se ensoberbecer com essas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Segundo o apóstolo, tratava-se de um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Pensando bem sobre o assunto, ele pedir a Deus que afastasse esse espinho não era apenas a confiança de que o Senhor tem o poder de fazê-lo, mas a compreensão de que a mão de Satanás estava sob a mão divina. De fato, qual o interesse de Satanás em não deixar que Paulo se tornasse soberbo? Não seria próprio do inimigo que nos lançássemos ao pecado? Negar o pedido do apóstolo demonstra que era da vontade de Deus que Satanás agisse. Isso significa que, por um meio ou outro, o Senhor frustra muito dos nossos planos, mesmo aqueles planos que parecem santos, bons, justos e da vontade de Deus, podem não ser os planos divinos, e Ele não hesita em nos frustrar. Por vezes, numa visão voltada a nós mesmos, pensamos que tais frustrações de plano visam o nosso bem-estar. Porém, a resposta ao pedido de Paulo demonstra que nossa satisfação deve estar no Senhor, não em nosso bem-estar. O fato é que o Senhor trabalha para a sua glória. Para tanto, Deus não frustrou os planos de Paulo para salvaguardá-lo de um sofrimento maior, mas o contrário. Deus agiu de modo a trazer mais perigos e sofrimentos ao apóstolo, levando-o até a morte, resultante de um encontro com César. É o que disse o Senhor sobre isso a Paulo. Coragem,
pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Atos 23, 11. As visitas de Paulo foram todas canceladas. Os planos de Deus foram todos cumpridos. O apóstolo não apenas foi para Roma, como teve tempo de tornar o evangelho conhecido por toda a guarda pretoriana. Filipenses 1:13. Essa guarda era mais próxima das autoridades romanas. O que o Senhor fez com a prisão e morte de Paulo foi levar o evangelho ao topo do império, o que, com o tempo, resultou não apenas no fim da perseguição à igreja, mas na rendição do império à fé cristã, embora nem todos os desdobramentos disso tenham sido bons. O resultado é que a igreja permanece e o Império Romano é pura história. Tópico 2. Deus impõe sua vontade. Vemos com esses fatos que frustrar nossos planos tem a ver com a soberana vontade de Deus. Como temos visto, nem sempre ela nos é confortável. Ao olharmos para a chegada do Evangelho no Brasil, por exemplo, vemos como o Senhor pôs fim a planos legítimos de propagação de sua palavra na vida de alguns missionários, mas sem que isso significasse a interrupção da obra. Asbel Green Simonton, ao aportar no Brasil, jamais pensou em ter um ministério curto. Ninguém pensaria que ele planejava perder sua esposa e ele mesmo morrer aos 34 anos de idade. Certamente, Simonton planejava um período de plantação de igrejas no Brasil, seu retorno ao seu país e uma aposentadoria com sua esposa. E esses são planos legítimos e comuns a um trabalhador da seara e servo de Deus. Contudo, não era essa a vontade de Deus. De igual modo, Paulo tinha a expectativa de sair da prisão e ver novamente os seus irmãos. Filipenses 1, 24 e 25. Mas esse não foi o plano divino. O apóstolo Paulo foi morto. Sua apelação ao imperador resultou em sua morte. O Senhor impôs sobre ele sua vontade de usar a sua ida a Roma para dar testemunho, mas não mudou o coração do imperador. Houve planejamento, houve ideias, e havia em Paulo o desejo de manter-se na evangelização do mundo. Porém, não era essa a vontade de Deus. Provérbio nos lembra que o coração do homem faz seus planos, mas quando os lábios falam o que é certo, ou seja, o que deve acontecer, isso vem do Senhor. Provérbios 16, 1. O mesmo sábio que escreveu essas palavras nos lembra que, em nossa pressa de falar, acabamos por fazer votos que não somos capazes de cumprir. A ira divina, então, se sobrepõe aos nossos planos e à nossa falta de sabedoria, destruindo nossas obras vãs. Eclesiastes 5, 5-7. De fato, Deus impõe sua vontade contra servos que desandam a falar de modo vazio. Então, o Senhor frustra até planos piedosos e que visam a sua glória. Paulo teve de mudar seus planos de evangelização. Contudo, temos de admitir que muitos de nossos planos
são vazios da glória de Deus e expressam a nossa vaidade e o nosso interesse pessoal. A aparência de piedade não engana o Senhor e nada ajuda no serviço de Deus. Jesus deixou clara essa realidade quando afirmou rejeitar muitos que veriam lhe dizer que profetizaram e expulsaram demônios em seu nome. Mateus 7, 22 a 23. A rejeição é o cumprimento do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Tomar o nome de Deus em vão é aplicá-lo em obras, intentos, planos e ações que não são de sua vontade. Por isso, mesmo sendo algo que envolva a evangelização, como os planos do apóstolo Paulo, o Senhor pode frustrá-los e mostrar a insignificância de nossos planejamentos, impondo a sua vontade. O vazio de nossas vaidades está expresso em regras tolas. Costumamos pensar que podemos estabelecer planos e regras que produzam espiritualidade. Porém, apenas deixamos de ver que o problema está no coração humano. Escrevendo aos Colossenses, Paulo menciona essas regras tolas e inúteis como algo que tem aparência de sabedoria. No entanto, não passam de culto de si mesmo e não podem produzir efeito algum contra o pecado. Colossenses 2, 20 a 23. Essa descrição do apóstolo aponta para o conflito existente entre nosso coração, desejoso de seguir seus próprios caminhos e meios, e a vontade e os meios de Deus. Por isso, a imposição da vontade divina causa sofrimentos, levando-nos a encarar frustrações, a fim de plano e sonhos pessoais, a realidade de nossa pequenez e tantos outros conflitos resultantes de vermos nossa vontade sendo sobreposta pela divina. Nosso coração pecador, orgulhoso, muitas vezes de sua própria humildade, entra em confronto com a vontade do Senhor. Isso causa impacto em nossa existência. Alimentamos sonhos que Deus não só desfará, como imporá sua vontade de modo a impedir que prossigam. O consolo dessa situação é o Espírito Santo, que nos assiste em nossas debilidades. Romanos 8, 26 a 27, nos fala dos gemidos inexprimíveis do Espírito. Esses gemidos são demonstração do sofrimento do Espírito em ter de nos assistir em nossas péssimas orações diante de Deus. A razão para que isso seja necessário é que nós, diferentemente do Espírito, não conhecemos a mente do Senhor. Portanto, não sabemos com profundidade quais são os seus planos. Por vezes, estabelecemos planos que não condizem com a vontade divina. E é aí que o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Conclusão. Vimos que o Senhor está lidando com nossos planos. Ele tanto os frustra, quanto impõe a sua vontade. A questão não é uma ação sádica ou prazer divino em nos trazer sofrimento, acabando com nossos sonhos. Deus lida com nossos pecados expressos, muitas vezes numa piedade falsa, outras vezes na falta de entendimento dos planos e propósitos eternos.
as chamadas de alguns grupos religiosos como: não desista de seus sonhos. Desconsidera que muitos dos nossos sonhos estão fora dos planos de Deus ou não fazem parte da manifestação de sua glória através de nós. Paulo viveu essa realidade, mesmo quando seus planos se resumiam a pregar o Evangelho. Ele pensou que a continuidade de suas viagens era o plano do Senhor, enquanto de fato seu testemunho na prisão e em sua morte era o objetivo divino. A aplicação: ore pedindo perdão ao Senhor pela insistência em sonhos e planos que ele tem frustrado continuamente. Procure estabelecer planos que visem ao testemunho de Cristo, sabendo que Deus é o Senhor de sua história. Repense situações em que você se frustrou, mas depois percebeu que não teria sido muito bom que seu plano desse certo. Seja grato e veja como, muitas vezes, as frustrações podem trazer o cuidado do Senhor, ainda que esse não seja o foco da ação divina. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima!